Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom Todos dia, bem? Pro. Espero que sim. Gente, olha, hoje nós vamos terminar a correção do grupo 3, porque pelo menos a gente encerra aquele último capítulo, que é sobre a correção do capítulo 6, da página 144. Então, nós vamos terminar essas correções, e aí depois nós voltamos para o assunto evolução, organização biológica, certo? Então, por favor, bom dia, Maria Eduarda. Por favor, peguem lá, página 143, 144, grupo 3, capítulo 6. Vou espelhar aqui para vocês, pessoal. Capítulo 6, Pro? Isso, capítulo 6. Já apareceu aí para vocês? Ô, Pro, quando você mandou a gente fazer essa lição? Ixi, assim, ó, de bate-pronto, eu não sei não. Faz um tempo já. Já faz um tempo, porque nós já estamos... Acho que foi uma das primeiras ali do capítulo 6. Não sei assim, Helena, só se aprofundar, olhando, procurando. Ela é a primeira do capítulo 6. É, não é, Carol? Qual página, Pro? Página 144, capítulo 6, do grupo 3. A imagem está aparecendo para vocês? Sim. Sim, então vamos lá, pessoal. Carol, leia, por favor, o texto e responda, por favor. Não o texto, é só a pergunta, tá bom? Porque o texto é enorme. A pergunta, o texto relata uma das operações realizadas pelo IBAMA em parceria com a Marinha na cidade de Santos, SP. Quais as principais atribuições do IBAMA? Grife no texto a parte que demonstra essas ações. Pro, eu não grifei, mas eu coloquei aqui. Não tem problema, pode falar. O IBAMA é um órgão executivo federal que está associado ao Ministério do Meio Ambiente e tem como missão proteger o meio ambiente, garantir a qualidade ambiental, assegurar a sustentabilidade no uso dos recursos naturais. Suas principais atribuições são exercer o poder de política ambiental, executar ações políticas nacionais do meio ambiente, relativas ao licenciamento ambiental, ao controle de qualidade, à autorização de usos de recursos naturais e à fiscalização e ao monitoramento do controle ambiental. Muito bem. Olha, pessoal, o que vocês podem fazer aí? Citar as características, as funções principais do IBAMA. Então, olha lá. Qual é a função principal do IBAMA? Tanto que do IBAMA saem várias outras vertentes que colaboram com o cuidado com o meio ambiente. Então, qual é o cuidado que o IBAMA tem? Proteger o meio ambiente. Olha lá. Coloquem assim os termos, as funções principais. Ó, proteger o meio ambiente, qualidade ambiental, fiscalização. Então, peguem essas partes principais, ó. Proteger o meio ambiente, qualidade ambiental, fiscalização. Eu lembro que eu contei para vocês que os policiais do IBAMA, eles retiram mesmo, eles vão buscar os animaizinhos, né? Desmatamento ilegal. Só um minutinho. E ele cuida também, gente, ele cuida também das leis, né? Então, olha lá, eles cuidam da legislação. Então, coloquem estes 4 itens mais importantes aí. Pode falar. O IBAMA é um órgão que protege... Pode falar, Helena. Pro, repete, por favor. Ah, eu pensei que você estava querendo responder. Então, coloca aí. Proteger o meio ambiente. O IBAMA é um órgão que protege o meio ambiente, vírgula, garante a qualidade ambiental,
Pessoal, é a página 144 do capítulo 6, grupo 3. Garante a qualidade ambiental, vírgula. Fiscalização. E execução da legislação ambiental. E execução da legislação ambiental. Eu posso ler a minha? Só um minutinho. E execução da legislação ambiental. Quem está falando? Pedro Henrique. Pode, Pedro. Tá. O IBAMA tem o dever de executar campanhas de preservação, monitorar a qualidade ambiental do Brasil, fiscalizar e criar campanhas de conscientização para a proteção da flora e fauna brasileira. Isso mesmo. Você colocou fiscalização? A fiscalização é muito importante, viu? É uma das principais áreas do IBAMA, isso. Pessoal, vamos lá para... Aqui nós estamos falando do Instituto Chico Mendes, né, neste texto. Então, a letra A, quem vai responder para mim? Letra A. Eu posso falar a minha? Qual é a página? Página 144 do capítulo 6 do grupo 3. Eu posso falar a minha? Quem está falando? É o Lucas. Pode, Lucas. Leia A e responda. O que é o ISBio e quais são as principais atribuições? Eu coloquei, o Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade é uma autarquia em regime especial vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e integrada ao Sistema Nacional do Meio Ambiente. O atual presidente do ICMBio é o Coronel Romero de Jorge Cerqueira. Então, mas, ô Lucas, dá uma acrescentada aí, que o Instituto Chico Mendes, ele é uma das vertentes da Organização do Meio Ambiente e, presta atenção, ele cuida da parte de pesquisa, ele cuida da parte de lazer, o que pode explorar ali. Tem que acrescentar, gente, o que ele faz. Olha lá, ó, ele cria unidades de conservação, ele cuida das reservas. Sabe quando você vai numa praia e fala assim, essa praia é uma reserva ambiental? Quem cuida disso, entendeu? Então, olha lá, ele cria e mantém unidades de conservação, organiza atividades de pesquisa e lazer. Então, essas daí são as funções principais do Instituto Chico Mendes, certo? Então, acrescentem aí, ó, eles cuidam das reservas, eles conservam as reservas, vírgula, cria e mantém as unidades de conservação, organiza atividades de pesquisa e lazer. Organiza atividades de pesquisa e lazer. Tudo bem? Oi. Você pode repetir, por favor, quais são as atribuições dele? Então, coloca aí. Pode falar? Pode. Cuida das unidades de conservação, é isso mesmo, cuida das unidades de conservação e reservas ambientais, cuida das unidades de conservação e reservas ambientais, vírgula, monitora atividades de pesquisas e lazer. Monitora atividades de pesquisas e lazer. Quem vai ler a B para mim? Vamos fazer assim, para a correção não demorar muito, uma pessoa lê, a gente já responde, já corrige, tudo bem?
Se ninguém for ler, eu vou fazer a correção. Alguém vai ler? Então, vai, pode ir. Qual a diferença entre o UCS de proteção integral e do uso sustentável? Pode falar. Pode. O principal objetivo deles é preservar os recursos naturais, admitindo apenas o uso direto desses recursos. Eles fazem pesquisas científicas e atividades de educação ambiental. E o de uso sustentável? Pode falar. E o sustentável tem como objetivo a compatibilização da conservação da natureza e o sustentável dos recursos naturais. Certinho. Ele conserva para a do meio ambiente de maneira sustentável. Isso mesmo, ele conserva, ele evita, ele fiscaliza, ele conserva a exploração da natureza exagerada, uma exploração excessiva, certo? Então, eu vou ditar aí para quem não fez, vou falar. Ó, ao CES integral, é unidade de conservação, tá? Ao CES integral, preserva os recursos naturais. E monitora pesquisas. Ele conserva os recursos naturais e monitora as pesquisas ambientais. Ponto. Ponto. Conserva e monitora as pesquisas ambientais. Eu estou indo bem devagarinho para não ter que voltar, tá, gente? As UCs sustentáveis, ó, que o nome já está aqui, ó, para eu estar passando o cursor, ó. As UCs sustentáveis cuidam da conservação da natureza, e da exploração excessiva dos recursos naturais. E da exploração excessiva dos recursos naturais. Tudo bem, gente? Certinho? Certinho. Bom, pessoal, olha aqui, quando você analisa o gráfico, a Pro não vai subir, que vocês têm aí no livro, né? Mas o que está mostrando? Está mostrando aí que houve... Peraí. Só um minutinho. Não houve uma estabilidade. O que ele fala? Tanto aqui, ó, na proteção integral, quanto no uso sustentável, teve uma oscilação, né? O que vocês colocaram? Não houve uma estabilidade em nenhum dos setores. O que vocês colocaram? Eu coloquei assim, a maioria das UCs teve efetividade alta ou média. Para o grupo de proteção integral, a maioria das UCs está na faixa média, 49%, e 36% estão na alta, e 15% na baixa. Já as UCs de uso sustentável, 45% na baixa, 34% na média, 40% na alta, 34% na média e 21% na baixa. Isso, é o que a Carol falou. Ele manteve aqui, ó, gestão alta e média, tanto no grupo integral quanto no grupo de sustentabilidade, né? Eles mantiveram mais entre a gestão alta ou média. E teve uma certa queda. Então, assim, se for para falar o que prevaleceu,
foi assim, ó, efetividade alta ou média nos dois setores, né? E teve uma queda pequena. Não precisa citar as porcentagens que o gráfico já cita, tá bom, gente? Então, coloca aqui, como resultado geral, os dois setores mantiveram entre alta e média na maioria do tempo. Repete, por favor. Então, coloquei como resultado geral, vírgula. Os dois setores tiveram efetividade na gestão alta ou média? Tiveram efetividade na gestão alta ou média? Certinho? Pessoal, na página 140... Oi. Como resultado geral, os dois setores tiveram efetividade em gestão alta ou média? Isso, só. Pessoal, na página 146, os exercícios 4 e 5 estão falando das funções dessas instituições. Então, só marquem aí, ó, se tiverem dúvida por que da resposta, me perguntem, tá? Então, tá falando aí, o que o Ministério do Meio Ambiente faz? Então, olha lá, alternativa C, a 5, está perguntando qual a entidade cuida de gerir e proteger as unidades de conservação. O Instituto Chico Mendes. É o que nós já vimos lá em cima. Então, marquem aí. 4, alternativa C. E 5, alternativa D. Estou tirando. 4C, 5D. Tudo bem? Podemos ir para o outro? Sim? Alguém quer ler a pergunta e responder? Respondi. Será que eu posso ler, não? Hã? Então, vamos lá, gente. Ninguém vai ler? A Pro vai ler, então. Opa, desci tudo. Ô, Pro, posso tirar uma dúvida? Não é sobre a lição, é outra coisa, rapidinho. Pode. A lição dos exercícios complementares é para mandar por e-mail? Aqueles de conceitos, nós vamos corrigir em sala. Tá, então não precisa mandar. Ok, Não. obrigada. As atividades de pesquisa, atividades que eu estou anotando assim, não só como tarefa, mas como atividades para nota, pesquisa, eu estou pedindo por e-mail, tá bom? Que é a de Linneu, por enquanto. Certo, Helena? Certo. Então, olha lá, pessoal, o que ele está perguntando aqui? Ele está falando que a gestão ambiental busca reduzir ao máximo os impactos da atividade, produtos ou serviços oferecidos por determinada empresa. Isso reduz custos e melhora tanto a imagem de seu produto no mercado, quanto suas relações comerciais. Empresas que optam por não adotar um sistema de gestão ambiental podem arriscar a saúde e o bem-estar locais, resultando em passivos ambientais. Explique o que significa passivo ambiental. Hoje em dia, gente, é muito difícil uma empresa encarar um passivo ambiental. Tanto que empresas conceituadas, empresas grandes, elas possuem uma área só para cuidar do meio ambiente dentro da empresa. Então, por exemplo, como eu tenho conhecidos que trabalham na Petrobras, eu posso falar o que acontece lá dentro. Então, eles possuem uma reunião semanal, onde eles falam dos cuidados que eles devem ter com o meio ambiente. Existe um nome, não lembro como chama essa reunião. Eles possuem cortadores de papéis. Para quê? O que foi usado como rascunho, que já foi usado e reutilizado, eles não amassam, eles trituram para que eles possam ter um local onde eles reciclam. Eles têm filtros para aquela quantidade de poluentes
poluentes que têm que ser liberados, libera de uma forma menos prejudicial ao meio ambiente. Então, eles vão conquistando um padrão que é chamado padrão de qualidade, que hoje eles nomeiam como ISO 9000, ISO 9001, vocês já devem ter ouvido falar nisso. Então, na verdade, eles perguntam o que é um passivo ambiental. Um passivo são todos os danos ao meio ambiente que uma empresa pode causar. Geralmente, olha lá, pelo setor privado, qual é obrigado por lei a repará-los. Então, por exemplo, toda destruição que um setor privado, uma empresa privada causa ao meio ambiente, eles devem reparar essa consequência, né? Nós podemos até falar sobre o desmatamento. Existem empresas que desmatam e replantam. Então, é isso, gente. Anotem aí, ó. É a soma dos danos ao meio ambiente que um setor privado pode causar, mas ele tem a obrigação de repará-los, certo? E se ele não repara... Você pode repetir isso aqui mais devagar? Ó, é a soma de danos ao meio ambiente, é a soma de danos ao meio ambiente que um setor privado pode causar. Vírgula. Que um setor privado pode causar. Vírgula. Tendo a obrigação de repará-los, né? Tendo a obrigação de repará-los. Aqui ele não pergunta como repara, né? Mas assim, só para vocês entenderem. Se é um desmatamento, eles têm que replantar. Se é, por exemplo, se tem que haver um gasto para reparar, eles devem investir nisso, investir neste gasto ambiental, para eles conseguirem realizar todo este processo. Tudo bem, gente? Aqui, essa pesquisa é pessoal, bastava vocês pesquisarem uma unidade de conservação. Eu não pedi para pesquisar, porque eu falei para vocês que nós discutimos todas as unidades de conservação. Certinho? Tudo bem? Então, vamos para a página 147. Eu acho que a 147 vocês conseguem olhar aí, ó. A palavra ambientais, políticas e sustentável. Então, ficou o Ministério do Meio Ambiente, é o órgão público do Poder Executivo Federal Brasileiro, responsável por cuidar das questões ambientais do país. Ele tem como missão formular e implementar políticas públicas ambientais nacionais para o desenvolvimento sustentável, devendo consultar todos os atores públicos e sociedade civil envolvidos, direto ou indiretamente, nas questões ambientais. Tudo bem, gente? Posso tirar um? Pode. Ótimo. Vamos para a 2. A 2, pessoal, está falando aqui, ó, das instituições. Então, olha lá, quem que cuida, embarga empreendimentos, olha lá, o IBAMA, ele que cuida da parte de leis, legislações. Então, foi o CBA, Instituto Chico Mendes e o Ministério do Meio Ambiente. E o Ministério do Meio Ambiente, ele coordena todas as outras instituições, tá? Então, tudo parte do Ministério do Meio Ambiente, CBA. Ô, Pro, você pode voltar na 1 rapidinho? Pronto? Pronto. CBA, tudo bem? Então, olha lá, pessoal, assinale VOF para as afirmativas. Pessoal, aqui só está falando de funções de cada um, né? Então, olha lá, ficou FF, VVV. Alguém ficou em dúvida sobre algum tipo aí, alguma alternativa? O porquê que é F? Porque aí, gente, está só falando das funções. O que o IBAMA faz? O que o Instituto Chico Mendes faz? O que o Ministério do Meio Ambiente faz? Está afirmando que é um passivo ambiental, que nós acabamos de ver que é a soma de danos,
E aí os Cs, de proteção integral, falando que preserva os recursos naturais, e a de uso indireto. E a de sustentabilidade cuida da exploração do meio ambiente. Então, ficou FFVVV. Alguma dúvida? Essa acaba sendo para ler o que você aprendeu, né? Uma revisão. Então, olha lá, gente, qual que é a proteção integral, qual que é a sustentável? Estações ecológicas, reservas, parques nacionais, monumentos naturais e refúgios são proteção integral, né? Área de proteção, área de relevante interesse biológico, florestas nacionais, é o uso sustentável, onde não se explora muito, né? Onde tem o patrimônio nacional, o patrimônio de todo o nosso ecossistema. Então, esse seria o uso sustentável. 1 e 2. No Brasil, a expressão área protegida engloba áreas de preservação permanente, reservas e conservação, certo? Quais são os tipos de preservações? Permanente, as reservas e a conservação, que é o caso das conservações de exploração ambiental. Pro, Oi. agora a senhora como é que é? Fazer os exercícios complementares? Correção? É. Sim. Nós vamos fazer todas as correções que nós temos hoje, zerar tudo bonitinho, e depois nós vamos começar outra parte lá da evolução, certo? Ô, Pro, vai dar tempo de corrigir todos os exercícios complementares, porque faltam 20 minutos para lá. Ah, dá sim. Eu acho que dá, viu, Helena? Se não der, a gente termina na próxima aula, não tem problema. Então, acabou, né? Então, vamos lá. Agora, só um minutinho, vou abrir um documento aqui para nós fazermos a correção. Só um minuto. Vocês já podem pegar lá o caderno de vocês. Caderno. Espero que vocês tenham feito. Gente, não é tudo que a Pro vai querer receber, porque eu não consigo também dar conta de tudo, né? E as correções, elas são interessantes fazer em sala. Por quê? Porque a gente revisa conteúdo. Nossa, sumiu até o documento. A gente revisa, certo? Isso é importante também. Já vou liberar para vocês aí. Agora a gente vai aonde? No caderno? Agora você vai para o caderno. Carla, eu coloquei algumas mensagens aí no particular para alguns alunos, tá? Por favor, no chat. Ah, tá bom. Tá. Só um minutinho. Pessoal, peguem lá, por favor, porque depois que a Pro já começar a fazer a correção, vocês vão perguntar, o que é a correção, professor? Então, olha aqui. Peguem lá, são os exercícios complementares, onde eu coloquei conceitos de camuflagem, mimetismo, eu quero a participação de vocês. Eu tive a participação aí de 2 alunos, certo? Então, eu quero a participação de vocês. Eu posso fazer a 1 lá? Pode, deixa eu só ver uma pergunta aqui. Eu posso fazer a B? Pode, então segura só um minutinho aí. Como os pássaros que comem as frutas depois derrubam e plantam outras? Então, não deixa de ser sustentável, né, Lucas? Mas, na verdade, esse processo dele, ele é um agente polinizador. Então, ele realiza esse processo. A sustentabilidade, este termo, é feito para o homem, porque o homem destrói, algo mais artificial. O passarinho, como os insetos, eles realizam esse processo que é um processo natural. Tudo bem? Mas isso tem sentido o seu conceito. Certo? Eu fiz uma folha, mas eu deixei em casa. Então, Vitor, tenta manter no caderno, Vitor, porque quando você tem o caderno, você sai e você leva o caderno, certo? Agora a Pro vai fazer a correção, depois você olha lá ou faz a correção e depois você cola. É importante que você participe. Não, a correção que você vai fazer agora é aquela do mimetismo, essas coisas lá dos Isso. Tá bom? Ah, tá. Então, vamos lá. Posso fazer a B depois? Teve alguém que pediu a A. Quem foi que pediu a 1A? Foi o Pedro. Foi o Pedro Henrique.
Vai, Pedro. Pode ir? Peraí, deixa só para eu escrever a correção aqui, aí já fica mais fácil. Um minutinho. Aqui são todos conceitos, né, gente? Só para nós revisarmos os conceitos. Então, a correção dos exercícios complementares, que é sobre evolução, certo? Então, o primeiro conceito que você vai falar é... Qual é, Pedro? É camuflagem. Camuflagem. Pode falar. Coloquei. É quando o animal se mistura ao ambiente, escondendo-se para atacar ou para se defender. Muito bem, muito bem. Então, nós podemos colocar aqui que a camuflagem é um modo de defesa ou ataque do animal que possui a capacidade de se esconder no ecossistema. Certo? Eu pedi exemplos, pessoal? Só citar. Pediu. Pedi, então, aqui, ó, exemplos. Nós podemos citar todos que nós vimos na aula passada, e o camaleão também, por exemplo, que muda de cor de acordo com o ecossistema. Eu coloquei o bicho-pau. Bicho-pau, bicho-folha, nós falamos de vários, né? Muito bem. Então, camuflagem é um modo de defesa ou ataque do animal que possui a capacidade de se esconder no ecossistema. Eu coloquei o camaleão, que nós não tínhamos falado ainda, mas tem razão aí. Teve gente que pediu a B, foi o primeiro que pediu. Quem foi? Eu, pode falar o nome. Matheus. Matheus. Mimetismo, né, Matheus? É. Pode falar. É a adaptação no qual um organismo possui características a qual confunde com de outra espécie. Exemplo, que você já falou, a coral falsa. Isso mesmo. Mas eu gostaria que você acrescentasse aí que o mimetismo é quando o animal finge ser de outra espécie para se defender. Geralmente, estes animais, eles não são venenosos, eles não são peçonhentos, e eles não possuem modos de defesa e nem camuflagem. Então, coloquem aí, só acrescente isso. É um modo... Ô, Pro, posso tirar uma dúvida sobre camuflagem? Posso responder a próxima? Pode, peraí, só um minutinho, já tiro a dúvida dos dois. O Arthur, foi o Arthur que falou? Quem que perguntou, posso falar próximo? Fui eu. Eu quem? O Arthur. Arthur, segura aí que você já fala, só um minutinho. É um modo de defesa do animal que finge ser de outra espécie, geralmente peçonhenta, para afugentar o predador. Certo? Lógico que se nós encontrarmos uma cobra coral, nós também vamos ter medo, mas geralmente eles estão preocupados com o ecossistema deles, não com o ser humano. O ser humano não faz parte do processo deles. Vamos colocar aqui como exemplo, tem a cobra coral, tem aquela aranha que vocês gostaram, a aranha não peçonhenta com as cores e características de uma espécie peçonhenta. Certo? Então, olha lá. Já deixo você falar. Espécie geralmente peçonhenta para afugentar o predador. Exemplo, aranha não peçonhenta com as cores e características de uma espécie peçonhenta. Pode falar. Oi, Pedro. A cobra coral falsa é a que tem só uma linha preta, né? A cobra coral falsa, deixa eu pensar, porque quando eu vejo a imagem que eu lembro. A cobra coral verdadeira, ela não tem alternância de cores. Ela tem alternância, ela vem preto, preto, vermelho e preto. Ela tem alternância. A não, ela tem a faixa preta no meio, né? A coral não falsa. A coral falsa. Ô, Helena, você queria tirar dúvida. Ô, Pro, então, é que na aula passada você explicou camuflagem. Só que aí eu esqueci de uma coisa e aí veio a curiosidade agora. A camuflagem, como é que os animais eles fazem para mudar de cor? Por exemplo, o camaleão, como é que ele faz para mudar de cor? Então, é assim, ó, o camaleão, ele é totalmente diferente dos outros que nós falamos, ô Helena.
Porque o camaleão, ele consegue mudar de cor de acordo com a aproximação do ecossistema. Então, por exemplo, ele tem como se fossem sensores no seu corpo, que quando ele passa naquele ambiente, ele vai atraindo aquela cor através da luz solar e ele vai mudando de cor. Então, ele tem... Ai, fugiu a palavra. É como se fossem sensores instintivos do próprio corpo dele. Agora, outros animais não. Por exemplo, a mariposa, que eu comentei na aula passada. A mariposa é diferente, ela está ali. Se por acaso acontecer alguma mudança no ecossistema, isso vai assim, de geração em geração. Talvez aquela primeira geração, elas morram. As mais resistentes vão sobreviver e transmitir as características aos seus descendentes. A mudança não é uma mudança rápida, certo? Tirei sua dúvida, Helena? Sim. Pessoal, quem é que vai responder isolamento geográfico? É o primeiro? Sim. Então vai. Quem é que vai responder? O Arthur Arruda. Vai, Arthur, pode falar. Isolamento geográfico é a separação física de subpopulações de uma espécie. As barreiras que isolam as subpopulações podem ser um rio que corta uma planície, um vale que divide dois planaltos, ou um braço de mar que separa ilhas e continentes. Muito bem. Então, nós não podemos agora falar de parte reprodutiva. Tem que saber separar mesmo o isolamento geográfico do reprodutor. Então, vamos lá. Quando acontece por meio natural ou artificial, a separação de indivíduos da mesma espécie tendo que viver em ecossistemas diferentes e se adaptar a eles. Adaptar, aí que eu escrevi aqui errado. Então, assim, ó, até acrescenta, Arthur, que muitas vezes esses animais têm que se adaptar a este ecossistema, certo? Então, isolamento geográfico é quando acontece por meio natural ou artificial a separação de indivíduos da mesma espécie, tendo que viver em ecossistemas diferentes e se adaptar a ele. Tendo que viver em ecossistemas diferentes e se adaptarem a ele. Isso. Então, quem são? Exemplo. Aí o Arthur citou vários, né? Nós podemos falar o que vocês citaram da outra vez, a Pangeia, né? Aconteceu o quê? A separação destes indivíduos. Certo? Alguém quer fazer algum acréscimo? Quem vai falar de isolamento? Quem é? Carol. Carol, isolamento reprodutivo. Eu não sei se tá certo, Não mas tem problema. Isolamento reprodutivo é quando dois animais do mesmo gênero não podem se cruzar, pois são de espécies diferentes, e quando se cruzam, geram descendentes inférteis. Exemplo, égua. Aí eu esqueci o outro que dá com a égua. Que cruzando com a égua dá a mula, não é? Isso mesmo. Não era o burro? É o burro, ou jumento. E o ligre. Que gera indivíduo híbrido. Isso, Carol, que você quer saber? É isso mesmo. Gente, deixa eu fazer um comentário com vocês. Ó, Carol, faltou um acréscimo aí. O isolamento reprodutivo, ele só começa quando esses indivíduos eram da mesma espécie e passaram ao não ser. Então, você tem que acrescentar aqui, isolamento reprodutivo. Quando acontece, vou até começar da mesma forma ali, por meio natural ou artificial, a separação, porque os dois, o isolamento geográfico e reprodutivo, eles andam juntos. Então, eu vou colocar o primeiro parágrafo e vou explicar o que é o reprodutivo. Então, quando acontece por meio natural ou artificial a separação de indivíduos da mesma espécie, passando a ser de espécies diferentes,
e não podendo gerar indivíduos férteis na reprodução. Então, olha lá. Quando acontece por meio natural ou artificial a separação de indivíduos da mesma espécie, passando a ser de espécies diferentes e não podendo gerar indivíduos férteis na reprodução, certo? Ô, Carol, tá certo quando você fala que Tá certo quando você fala que eles são inférteis, não tem problema, certo? Eu não fazendo esqueci em casa, não tem como gostar de aranha, como polvo. O que como polvo, Arthur? Lucas, eu não entendi o que você quis dizer como polvo. Se você quiser tirar dúvida, fala. É que isso tá? eu falei lá na camuflagem. Ah, é isso mesmo, como polvo. Você pode colocar o exemplo. Ô, Carol, você entendeu o que tem que acrescentar aí na sua resposta? Eu já acrescentei. Ah, então tá bom. Tá. Alguma dúvida até aqui? Nós podemos colocar aves que se separaram e ocorreu a mudança no formato do bico. Então, quando elas se encontraram, elas já possuíam características diferentes no formato do bico, já não sendo mais a mesma espécie. Tudo bem até aqui? Seleção natural. Quem vai falar? Pessoal, eu espero que vocês estejam fazendo a correção. Se eu estiver indo rápido demais, vocês podem pedir que eu paro, tá bom? Tudo bem? Vou até dar um tempinho aqui, ó, porque eu não quero ninguém falando que não fez a correção, certo? Vão fazendo aí rapidinho. Ô, Carol, confirma, por favor, se a página 141, anotei, mas depois eu risquei, eu quero só confirmar. A 141 nós fizemos? Carol? Pessoal, posso tirar a correção um minutinho? Fique livre, Pro. Desse 4, Helena. Ah, tá bom. A Carol saiu porque travou o computador dela. Desse grupo 4, Helena, veja se nós já fizemos a página 141, por favor. Não, Pro, a gente não fez nem a cento... A gente não fez nada de exercício. Do grupo 4? Mas não começa com a 141? Eu estou aqui com ela. Não, começa pela 138, a gente não fez. É? Ô, Pro, do grupo... Começa na 138, Pro. Ah, eu anotei que nós devemos fazer em sala. Pro, Nós não fizemos em sala 138 a 139? Não, nós fizemos de lição de casa, Pro. Casa. Então fizeram. É isso que eu tô falando, foi feito. Até o exercício 8 da 139. Tá, então é a 140, vocês vão ficar como tarefa. Anotem, por favor. Tarefa. Exercícios, página 140. Eu tinha colocado 141, mas depois eu risquei. Eu não sei o porquê. Certo? Então, ficou os exercícios da página 140 como lição de casa. A aula não... Oi. A aula não acabou, é só para deixar marcadinho. 140. A 140 são os exercícios de laboratório, Sofia. Dos botões. Então é por isso que a Pro riscou. Então é 141 mesmo, eu estava correta. Obrigada, viu, Sofia? Pessoal, assim que... 3 a 140, que são exercícios normais, que não é de laboratório. É isso mesmo. Então, eu lembro que eu coloquei, depois eu risquei, porque são exercícios de laboratório, não tem condições de fazer nem em casa. Então, vocês vão fazer os exercícios da página 141, tá bom? Tudo bem? Ô, Lucas, vocês já fizeram a 138, vocês já fizeram a 139. Eu só estava em dúvida aqui da 140. Eu lembro que tinha uma página que era de laboratório. Aí a Sofia falou que a 140 é essa página que tem exercícios de laboratório. Então, vocês vão fazer a 141, é isso? Oi, Carol. Pro, mas aí a gente faz o exercício 2 e 3, que não são de laboratório? Isso.
Não façam de laboratório porque não tem condições de fazer em casa. Eu olhei para ver se vocês poderiam fazer, analisar, tá bom? Tudo certo? Pessoal, vamos terminar só aquela ali. O Lucas, você colocou, agora eu vi, né? Foi feito sim. Então ali, vamos só terminar aquela que nós tínhamos começado. Seleção. Quem ia falar seleção natural? Alguém quer falar? Nossa, ninguém quer falar seleção natural? É a mais fácil, a de Darwin. Então, vamos lá. Eu posso, Pro? Pode. Quem é? Pedro Henrique. Pode, Pedro, vamos. Eu acho que tem mais coisa, mas eu não estava lembrando na hora. Não tem problema, tente. Coloquei. Consiste na sobrevivência de indivíduo mais apto e a morte de indivíduos não aptos. Muito bem. Faltou a parte de falar que ele transmite para os descendentes. Então, vamos lá. Ó. Então, é isso. Num ecossistema, os indivíduos mais aptos sobrevivem e os menos aptos morrem, mas transmitem as características necessárias aos seus descendentes, que nascerão, só um minutinho, que nascerão mais resistentes a este ecossistema. Só um minutinho, você já fala. Então, deixa eu só ver se a Pro colocou certinho aqui. No ecossistema, os indivíduos mais aptos sobrevivem e os menos aptos morrem, mas transmitem as características necessárias aos seus descendentes, que nascerão mais resistentes a este ecossistema. Pode falar. Pro, eu coloquei o exemplo do mosquito que você falou. Que, por exemplo, quando você usa algum inseticida, você passa, aí alguns morrem e os outros sobrevivem e passam a característica para ele ser mais resistente a esse inseticida. Quem que está falando? A Carol. Carol, você não pode dar esse exemplo? Sabe onde você vai dar esse exemplo? Na seleção artificial. Porque houve a ação do ser humano, entendeu, Carol? Da seleção natural, nós temos que citar características que eles sofreram modificações no ecossistema. Então, por exemplo, aves que não encontraram alimento para o seu aparelho bucal, por exemplo, e sofreram modificações ao longo do tempo, já eu arrumo os erros aí, para poderem se alimentar, certo? Então, por quê, Carol? Porque você só pode usar agora mudanças que a natureza provocou e não que o ser humano colaborou. Você entendeu por quê? Sim. Então, tipo que você explicou da girafa. Isso, muito bem. Aves que não encontram alimento para o seu aparelho bucal e sofrem modificações ao longo do tempo para poderem se alimentar. Pessoal, tudo bem até aqui? Sim? Posso interromper? Não, Pro. Tá, Pro, espera. Deixa eu anotar aqui até onde foi a correção. Pode, pessoal? Sim. Pode? Tudo bem, todos? Pessoal, seguinte. Então, nós chegamos até a seleção natural. Na próxima aula, nós vamos fazer a correção da seleção artificial. Tudo bem? E aí, a gente continua o conteúdo. Antes de interromper, deixa eu só ver uma coisinha aqui, porque tem perguntas aqui no chat.
Isso, o Lucas colocou, como o pato que foi adquirindo a nadadeira, isso mesmo, Lucas, muito bem. Foi transmitindo as características aos seus descendentes. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Então, beijinhos, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Tchau.